A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, trazendo aí mais um vídeo para a sua edificação. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amém? O amor não suspeita mal. É apenas nesse ponto que eu quero frisar para a nossa breve meditação. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Corinto. Diante disso, vemos a necessidade e a importância desta carta também para os nossos dias de hoje. Uma carta escrita para um povo que aparentemente seria impossível de ter aceitação devido às suas práticas pecaminosas. O Espírito Santo, através de Paulo, achou por bem falar de um assunto primordial no propósito de Deus para a salvação dos homens. A pessoa de Cristo, revelada no verbo amor. A Bíblia nos diz que Deus é amor. E quem não ama, nunca viu a Deus e nem o conheceu. Então Deus é amor, como diz em 1 João capítulo 4, versículo 8. O que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando alguns dos atributos de Deus, ou das suas características, ou da sua personalidade, ou das suas qualidades, se manifesta através desta pessoa. Os frutos do Espírito Santo, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, pela qual o apóstolo Paulo declara que o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Então, diante disso, em 1 João 4,13, nos diz que nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Em 1 João 4,19 nos diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a partir do versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso, pois que não ama ao seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. O amor que Deus tem por nós é um amor incondicional. É um amor que não está condicionado ao que a pessoa pode fazer para merecer ser amado. Então, diante disso, a Bíblia nos diz que Deus provou o seu muito amor por nós, enviando Jesus, sendo nós ainda pecadores. Então, diante desta palavra, nós vemos ultimamente críticas, julgamentos precipitados, acusações, e diante disso, a palavra de Deus nos declara em João capítulo 7, versículo 24, nós não podemos julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Nós, como seres humanos, temos a tendência de fazer julgamentos premeditados pelo fato de olharmos para a aparência e não com a retidão. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, está dizendo: portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Em Lucas 6,37, o próprio Cristo disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Pensar ou falar mal de alguém é uma característica má da nossa natureza corrompida pelo pecado. A natureza adâmica, a natureza que foi contaminada pelas iniquidades. Em Efésios capítulo 4, versículo 29,
nos declara: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo também nos diz, pelo Espírito Santo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eis aí o segredo. Como está o nosso coração diante de Deus? Se o Senhor colocasse os nossos pensamentos expostos às pessoas, como nós nos sentiríamos? Com vergonha ou com honra? O amor de Deus é incondicional, conforme eu já vos falei. Ou seja, não está condicionado a alguém merecer ser amado. Então, diante disso, eu tenho que amar porque o amor é o mandamento de Cristo. E eu não somente tenho que amar como eu me amo, eu tenho que amar como Cristo ama. E quando Cristo fala, ele fala na ordem do absoluto. João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. A imaturidade faz-nos pensar mal das pessoas, e os tais pensamentos trazem por si só os frutos de vergonha. Em Isaías 41, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. O amor que vem de Deus não suspeita mal. Antes é puro, saudável, cheio de bondade e misericórdia. Deus pode nos culpar ou nos julgar, e mesmo assim ele continuaria sendo amor e misericórdia. E nós, porém, quem somos que julgamos o próximo? Ou julgamos o outro? Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao outro? Deus não faz acepção de pessoas, amados. Em Tiago 2,4 nos diz: porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? O homem de Deus pode julgar com retidão, conforme a palavra de Deus, mas suspeitar mal é uma evidência de um caráter corrompido. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. É possível dar-se sem amar, mas é impossível amar sem dar-se. Ame com o amor que provém de Deus, com um coração em um sentimento puro. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, conforme está em Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Que o mesmo sentimento que houve em Cristo esteja em nós também. Que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humilhou-se, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus amados, o apóstolo João também declara na sua primeira carta que se nós andarmos na luz, assim como na luz Deus está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é andar no entendimento de Deus. É andar com a mente de Cristo. Cristo é a luz do mundo.
é a sabedoria, é o entendimento, é o Verbo que se fez carne. E ele faz-nos ser luz do mundo pela sua palavra, que é luz e lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é luz para os nossos caminhos. Então, diante disso, nós temos que glorificar a Deus através das nossas obras. Que obras são essas? Obras provenientes do Espírito Santo. Porque o profeta Isaías, ele profetizou, ele falou, conforme a inspiração divina de Deus, que as nossas obras, a nossa justiça, é como um trapo de imundícias. Então, somente as obras de Deus, né? Conforme está em Efésios capítulo 2, que nos fala sobre a graça de Cristo. Somente as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, essas obras manifestas por Deus é que garante a nossa salvação. A fé vem acompanhada com essas obras. E a nossa fé em Cristo, obedecendo a Deus, é que nos há de garantir a salvação. Porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas nós temos que procurar pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Ter o mesmo sentimento que Cristo tem. Fazendo assim, é através da palavra, ouvindo, meditando, orando, aplicando, compartilhando. E diante disso, nós somos edificados